Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Mefibosete, o triste legado do Jonatas, amigo de Davi. Davi teve uma vida vitoriosa e gloriosa, e o Jonatas teve uma morte vergonhosa, triste, e deixou também um legado muito triste. A família dele, representada por este que é mencionado na Bíblia como o Mefibosete. A gente vai verificar os frutos da vida de uma pessoa, o legado que essa pessoa nos deixou. A Bíblia nos diz que o justo, mesmo passando por um vale árido, seco, vai deixar atrás de si um manancial de águas. Eu me lembro do irmão Paulino, já com mais de 70 anos, analfabeto de pai e mãe, mas era um homem sábio que me ensinou muito. Ele dizia, quando a gente passar por um lugar e observar tudo certinho, limpinho, ajeitadinho, a gente diz, passou por aqui um homem, passou por aqui um homem. Ele tinha umas expressões muito interessantes, o legado. Uma pessoa passa por um lugar, arranja as coisas, cata o lixo no chão, e por onde ele passa, a bênção está atrás dele. Ele sorri, cumprimenta as pessoas. O cristão tem que ser um bobo alegre, cumprimentar todo mundo, é ordem de Jesus. Se a gente cumprimentar só os que nos cumprimentam ou os que nós conhecemos, não estão fazendo nada demais. O evangelho é ir além. Você deve forçar contato com pessoas que você não conhece. Tem que cumprimentar a todos. Se houver correspondência, é sinal de que Deus está agindo. Então, você vai cumprimentar a todos. Havendo alguém que se interesse, você aprofunde a conversa, se identifique como cristão e procure falar de Jesus. É sinal de que Deus colocou aquela pessoa no seu caminho. É assim, um cristão, por onde ele passa, ele deixa o bom perfume de Cristo. Num ambiente de trabalho, eu me lembro que uns colegas disseram, poxa, Bussinger, quando você entra nessa sala, a gente sente uma paz grande aqui. Eles não eram do Senhor. E eu fiquei feliz. É a presença de Deus, o bom perfume de Cristo. Não sou eu, minha capacidade, é o Senhor em mim. Por onde o cristão passa, tem atrás de si um manancial de águas, um legado. Ele deixa frutos atrás de si. Ele não passa em vão por um lugar. Quando ele conhece uma família, ele deixa bons exemplos, um bom testemunho, e aquela família vai se lembrar de nós pelo que nós falamos, pelo que nós deixamos ali. Se contamos uma história, citamos um caso, mencionamos um texto da Bíblia, aquela família vai se lembrar de nós com aquele legado que nós deixamos. Por onde a gente passa, deixa um legado de testemunho, de bom perfume de Cristo, de palavras vivas de Deus e um bom exemplo e testemunho, amizades. Por onde a gente passa, a gente vai deixar frutos e resultados. A vida do cristão é assim, por onde ele passa, vai deixar frutos. Aliás, nós vamos ser avaliados pelos frutos. De vez em quando alguém quer ser um líder, mas ele é fechado, não cumprimenta ninguém, ele acha que, porque tem algo na cabeça que tem que falar, que os outros têm obrigação de ouvi-lo. Então, ele quer oportunidade, quer um microfone para ele falar o que ele acha, que ele sabe, que ele é bom naquilo, mas ele não se preocupa em saber se as pessoas estão ouvindo, se aquilo está fazendo bom efeito, trazendo bons resultados, ele não se preocupa. Ele é um líder dele mesmo, uma pessoa autocentrada, ele não se preocupa com os outros. Não é um testemunho cristão, não é mesmo. Mas o cristão, por onde passa, ele contacta os outros cristãos. Ele chega numa escola
ou num ambiente de trabalho, ele vai procurar conhecer os outros que são cristãos, e vai se identificar, vai conversar com eles, ele vai se interessar pelo testemunho de cada um deles ali, pelo que está acontecendo de Deus naquele ambiente, ele vai deixar um bom legado, um bom testemunho. Eu tenho essa consciência tranquila de que por onde eu passei nos meus 30 anos, 30 e tantos, mais de 35, 37 anos de vida profissional, eu deixei atrás de mim algum legado. Pessoas decididas pelo Senhor, reuniões abertas, pessoas que se propuseram a buscar ao Senhor. Por onde eu passei, de alguma forma eu trabalhei nesse sentido, nessa direção. Nem tudo foi fácil, a maior parte das vezes sempre foi difícil, mas era o que eu podia fazer, deixar o amor de Deus ali, o desafio aos cristãos, convocar os cristãos para estarmos orando pela escola, pela firma, pela empresa, era o que eu podia fazer ali, e eu deixei atrás de mim um legado. Por onde a gente passa, a gente deixa um rastro. E que rastro é esse? De bom testemunho, de coisas boas? Pois é, o Davi sofreu, a vida dele é retratada na Bíblia, muitas lutas, e por fim ele deixou um legado. A casa de Davi, o testemunho de louvores a Deus, um grupo de louvadores que continuaram o ministério de louvores depois de Davi. Davi introduziu a música nos louvores a Deus, nos cultos. Davi deixou um legado preciosíssimo. O livro de Salmos é inspiração de Davi. Nós temos na Bíblia muita coisa que Davi deixou como legado. E o Jonatas? Pois é, o Jonatas foi amigo de Davi, pôde conhecer tudo que Davi conhecia, pôde ter experiências com Deus como Davi, ele teve as oportunidades que Davi teve e muito mais. Porém, ele preferiu, tinha nascido num berço de ouro, ou seja, nasceu rico, viveu no palácio, ele amava Davi, considerava Davi, mas vivia com o pai dele, que depois de certo tempo passou a odiar a Davi, a dar lugar a um espírito maligno, e já era um homem mau, digamos assim. No final do governo de Saul, ele era um homem mau, e o Jonatas ficou com ele. Por que o Jonatas ficou com ele? Em determinado momento, Jonatas identificou que o pai dele era mau, estava a serviço de Satanás e queria matar a Davi. E então ele só fez comunicar a Davi, mandou que Davi fosse embora, mas não ajudou, não ficou do lado de Davi, ou seja, não fez uma boa escolha entre o pai Saul, que já tinha sido rejeitado pelo Senhor, e o Jonatas sabia, e o Davi, que era o novo escolhido de Deus, ungido de Deus. O Jonatas preferiu o pai, porque a gente não sabe o porquê, tinha uma boa condição, era o rei, o Jonatas tinha tudo o que havia de bom e do melhor aqui na terra, e abandonou o seu amigo Davi, a própria sorte, mas a sorte de Davi estava nas mãos do Senhor. O fim de Jonatas foi morrer. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, nós lemos: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos de idade, quando de Jezreel, onde houve aquela batalha contra os filisteus, chegaram notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama do Mefibosete o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O Mefibosete, com 5 anos, a gente, uns 5 anos já é espertinho o suficiente, mas ele caiu, será que caiu do cavalo, caiu da escada, ou o que foi, enfim, deve ter quebrado a perna, ficou manco. Esse termo não fica bem claro para nós naquilo que de fato aconteceu, mas ele ficou manco. E daí?
Uma pessoa que tem apenas, digamos assim, a perna meio torta porque quebrada, isso não é para afetar a personalidade nem o trabalho dessa pessoa. Mas no caso do Mefibosete isso afetou. Quando a gente vê o desenrolar da história, as outras menções a ele, ele ficou frustrado porque não teve uma boa educação, ele não recebeu uma boa orientação. Por fim, ele teve uma boa, linda oportunidade dada por Davi de ele se assentar ali na mesa do reino, ao lado de Davi. Ele não aproveitou em nada aquilo. Pelo contrário, depois ele ficou numa situação muito difícil, que ele não soube lidar, ele não soube se impor ao servo dele. Davi mandou que o Ziba servisse a ele, ele era o chefe do Ziba, e ele não soube aproveitar a oportunidade de estar com Davi, de dar ordens para o Ziba. Era muito complexado, complexo de inferioridade. Este foi o legado de Jonatas. E os outros filhos? A gente não sabe que outros filhos o Jonatas pode ter tido. O fato é, o Jonatas morreu e com ele toda a honra. E o que ele deixou não é nada significativo, não foi nada que inspirou o restante da Bíblia, não ficou nenhuma lição boa. Mas vamos entender, o Jonatas, como o Davi, como qualquer outro de Israel, teve boas oportunidades com Deus, mas ele preferiu o luxo do palácio, estar ao lado do pai que era rei, a sofrer com o povo de Deus. Na Galeria dos Heróis da Fé nós encontramos uma menção ao Moisés, que podendo, como era chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu sofrer com o povo de Deus a vergonha, porque ele contemplou o galardão de estar sofrendo com o povo de Deus por maior valor do que as riquezas todas do Egito. E você valoriza mais as coisas do mundo, os prazeres do mundo, o que o mundo pode oferecer, ou você valoriza sofrer e dar a sua vida pelo Evangelho para contemplar o galardão? Você está seguindo o caminho de Jonatas ou de Davi? O que você está escolhendo? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o fruto da sua vida? Você tem pensado nisto?